Quero ler uma palavra nessa oportunidade que nos foi dada de trazer uma palavra em São Marcos, capítulo 16, e versículo 17. Você vai ver que essa palavra é muito boa, é uma bênção. E com certeza vai falar comigo e vai falar contigo, porque o Senhor está sempre pronto para falar conosco. A gente só tem que estar pronto para ouvir. São Marcos 16 e 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra é poderosa demais. Jesus quem disse. E é uma promessa, é mais que uma promessa, é uma certeza, é uma convicção que está à altura, ao alcance das nossas mãos, à altura dos nossos olhos, e a distância exata de que você esteja, para que você alcance, para que você usufrua, para que você faça parte dessa palavra, basta você querer, basta que a gente queira usufruir dessa promessa poderosa de Jesus para cada um de nós. Quero falar hoje rapidamente sobre seguindo pelo caminho da fé. Seguindo pelo caminho da fé. Já lemos que esses sinais seguirão os que crerem. Aos que crerem tem promessas. Aos que crerem alcançarão a vitória. Aos que tiverem fé, isso quer dizer, aos que tiverem fé, haverá um lugar de descanso. Aos que tiverem fé, haverá cumprimento de promessas, de profecias, de palavras espirituais, de bênçãos sem medida, de milagres sobrenaturais. Basta você e eu crermos na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo o caminho da fé. Primeira coisa que eu gostaria de frisar nessa mensagem é que está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Para tratarmos de bênçãos espirituais, para termos acesso ao lugar sobrenatural, nós precisamos ter fé. A chave de toda a nossa vitória é algo chamado fé. Porque Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a pessoa não crê, como haverá milagre? Se a pessoa não acreditar na palavra, na pregação, como aceitará o milagre da cruz? Aquele que não tem fé é um anão espiritual, é alguém que, pela multidão das misericórdias de Deus, Deus olha para ele e ainda o vê, mas Deus espera todo dia que um dia ele acesse algo chamado fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, o caminho e o destino são incertos. Vou falar sobre um caminho, aonde nós podemos chegar trilhando por um caminho chamado fé. Mas eu preciso deixar claro para você essa noite, que sem fé, o caminho e o destino são incertos. Lucas capítulo 24, do versículo 13 a 35, fala de dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E Emaús significa lugar incerto. Após a morte de Jesus, já no início, no momento em que houve a crucificação, ou até um pouco antes, onde Jesus fora preso,
Pedro negou Jesus. E os discípulos apóstolos se espalharam, ficaram com medo. O seu líder havia chegado aparentemente ao fim da sua jornada. O seu mestre, o que ensinava, o que fazia milagres, o que tocava nas pessoas e acontecia milagres, o que falava com as pessoas, o que comia com pecadores, conversava com prostitutas, era um homem diferente, era um líder diferente, e onde ele ia, algo de bom acontecia. Mas para que se cumprisse a palavra dos profetas, ele haveria de morrer e ser crucificado, e ele cumpriu a palavra dos profetas, porque Jesus veio para cumprir. Ele disse inclusive a lei, mas é a partir do momento em que ele subiu à cruz, e ele foi pregado e morreu, a partir dali, estabeleceu um início de uma era, de um estágio, de um momento que até hoje existe, chamado graça de Deus na nossa vida. Foi importante que ele fosse, e os discípulos estavam olhando, como a mensagem do pastor, sobre visão e necessidade. Visão, o pastor pregou, não vou pregar de novo, mas visão, viver por uma visão é viver pela fé. Quem vive por uma visão, por uma palavra bíblica, por uma palavra profética, vive por fé. Quem vive por necessidade, olha o que lhe é aparente, olha que o momento lhe apresenta. Se ele está vivendo um momento de dificuldade, a sua fé é pequena. Para quem vive na visão da necessidade, o momento é decisório. É um momento que ele está vivendo que dita o nível de vida espiritual que ele tem. Se ele está bem financeiramente, de saúde, ele é feliz, ele é alegre, ele é espiritual, ele está pronto, ele se coloca à frente da obra, ele está pronto para tudo, ele enfrenta o inimigo, ele enfrenta as barreiras, ele crê, a fé é grande, porque ele está no momento auge da sua carreira financeira, material e espiritual. Mas aquele que vive na visão da necessidade, chega o momento da luta, chega o dia mau, e aí ele se esconde, aí ele foge, aí ele sai fora, como os dois discípulos estavam a caminhos de uma aldeia chamada Emaús. Jesus estava preso, ou melhor, Jesus foi preso e estava crucificado, e eles se espalharam, a sua fé foi pequena, eles analisavam o momento histórico que eles viviam, eles achavam que aquilo ficaria na história para sempre. Aqueles dois discípulos, os outros já estavam escondidos, mas aqueles dois que a Bíblia relata em Lucas 24, um era Cleófas e outro a Bíblia não diz quem era, estavam fugindo de Jerusalém, saíram da cidade, certamente fizeram um projeto de vida, um plano. Vamos sair enquanto estamos vivos, vamos fugir daqui, porque se prender o líder, não vai demorar muito para que nos achem, e nos vão açoitar, e nos vão fazer talvez carregar também uma cruz, algo, porque o destino que estava ali selado parecia o fim, mas eles não sabiam que o fim, o que parecia o fim, não era outra coisa senão o começo do estabelecimento da graça, o início de um momento que se estenderia até hoje, até os confins da terra, um momento onde se estabeleceria a graça de Deus sobre a humanidade, sobre o ser humano, sobre a mulher, sobre o homem, sobre as crianças, sobre todos, sobre toda a humanidade. Ali na cruz se estabeleceu o início de um novo começo. Tudo iniciou, mas eles estavam fugindo. E a Bíblia diz que, Lucas 24, 16, os olhos estavam fechados, eles estavam caminhando, um perguntando para o outro. A Bíblia diz que um perguntava para o outro. Quando um pergunta para o outro, é porque um sabe menos que o outro. Num momento espiritual de dúvida, as pessoas só querem saber, as pessoas procuram algo, elas querem respostas. E os discípulos perdidos, atônitos, com medo, fugiam de Jerusalém, o lugar da graça, desciam, porque Jerusalém é no alto. A Bíblia diz que eles desciam de Jerusalém,
em direção a Emaús, um lugar chamado incerto. E estavam indo, um perguntando para o outro, um perguntando para um, outro perguntando para o outro. Aproximou-se deles um viajante desconhecido e começou a caminhar com eles, acompanhar eles na sua jornada. Eles nem deram atenção para aquele homem. Certamente pensaram, é mais um como nós, que foge para não ser preso, que sai fora enquanto é tempo, procurando salvar a sua própria vida. É mais um. E cegos não viram que era um mestre que já estava ressuscitado, que já havia ressuscitado e caminhava ao lado deles. Como é triste uma pessoa que já conhece, que já viveu, que já sentiu o poder de Deus, não reconhecer mais a presença de Jesus. Como é triste. E assim estavam ele caminhando. Ele perguntou, do que vocês estão falando? Eles disseram, mas é só tu, forasteiro, que não sabe o que aconteceu com o nosso mestre, Jesus. Nos apresentaram, surgiu como Salvador da humanidade, e nós acreditamos nele, caminhamos com ele, acreditamos, mas chegou o fim. A sua história chegou ao fim, está pregado na cruz, tu não viu falar? E Jesus foi conversando e caminhando. Quando chegou na aldeia, eles gostaram de ouvir aquele forasteiro, e disseram, a Bíblia diz que eles constrangeram ele a que ficasse com eles, que posassem, que comessem com ele, que entrassem na sua casa. E a Bíblia diz, Lucas 24:30, deram o pão para ele, deram a honra ao forasteiro, que eles não conheciam. E no partir do pão, e nas palavras de Jesus, ao partir do pão, deu graça. E naquele momento, seus olhos foram abertos. E eles reconheceram o Mestre Jesus. Reconheceram, e no mesmo instante, Jesus desapareceu. E no Lucas 24:33, diz que naquela mesma hora, se levantaram e voltaram rapidamente para Jerusalém, para levar a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Então o que eu estou apresentando para os irmãos, é o que acontece quando alguém está caminhando num caminho sem fé. O destino é incerto, a caminhada é incerta, e a chegada também é incerta. E quando você vai para um lugar, todo ser humano que caminha para um lugar, ou que não sabe para onde está indo, certamente o lugar não lhe será propício. Grave isso. Não é novo, é velho, mas é importante. Todo aquele que segue por um caminho, ou que não sabe para onde está indo, todo homem, toda mulher que está caminhando, mas não sabe para onde está indo, certamente nenhum porto lhe será seguro. Você tem que saber para onde você está indo. Nessa noite, você tem que saber para onde você está caminhando. Hoje é dia de declararmos, Senhor, nós sabemos para onde estamos indo. Nós estamos indo a caminho da sua glória. Nós estamos caminhando, o nosso destino é o sucesso. O nosso destino é a vitória. O nosso destino é estarmos vitoriosos debaixo da tua mão. Porque no final, pessoa que anda triste é porque não leu toda a Bíblia. Porque se você ler toda a Bíblia, você vai chegar no final, e você vai ver que no final a igreja vence. Para você que anda triste, leia toda a Bíblia. Não, você parou na metade, por favor, termine de ler a Bíblia, porque no final a igreja vence. No final nós vencemos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Muito bem. Eles se encontraram Jesus e abriram-se os olhos, retornaram à visão espiritual e voltaram para Jerusalém. E quando eles chegaram lá e começaram a contar a história do que tinha acontecido com eles, já estava lá os 11 e mais alguns chegados que ajudavam na obra. Jesus se apresenta novamente, e Jesus daí fala para eles essa palavra que nós lemos, Marcos 16 e 17, ou no 16 diz assim, no 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a última mensagem de Jesus aos seus discípulos antes de subir. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Jesus promete sinais.
E nós somos uma igreja de sinais. O Ministério Manancial de Vida é um ministério de sinais. Porque onde nós colocamos a planta do pé, as crianças não passam fome. Aonde nós colocamos a planta do nosso pé, estendemos a mão. Os drogados que estão nas praças têm um lugar de segurança debaixo do nosso telhado. E estes sinais seguirão os que crerem. Os projetos dessa igreja têm acolhido, têm abençoado. E é por isso que nós precisamos abrir a nossa mão, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e amar as pessoas. Porque Jesus sempre investiu nas pessoas. Jesus investiu em pessoas que ninguém queria. Jesus abraçava os leprosos, conversava com a prostituta. Os desprezados eram os que Jesus mais amava. E eram aos quais Jesus dispensava mais tempo enquanto esteve aqui na terra. Por isso você tem que ser humilde. Por isso nós temos que amar as pessoas, chegar às pessoas. Não interessa se é drogado, se é viciado em álcool, se é morador de rua. Não interessa a situação. Se você é a igreja de Jesus, se você faz parte deste ministério, nós abraçaremos as pessoas, continuaremos cuidando delas e dizendo que aqui nessa igreja os sinais acontecerão na vida delas. E os sinais nós vamos ver daqui a pouco. O que acontece com quem caminha com Jesus. Aleluias. No caminho da fé. João 14:6. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Se você quer andar por fé, você precisa conhecer Jesus. João 14:6. Quando nós escolhemos caminhar por um caminho chamado fé, é como embarcarmos em uma viagem rumo à vitória e ao sucesso. Não existe nenhuma maneira da pessoa que escolhe caminhar por fé, no final, não ser vencedora. Não existe. A pessoa que escolher viver por fé, caminhar com Jesus, certamente passará por aflições, dificuldades, angústias em algum momento. Porque não seria justo que Jesus, sendo Deus, viesse a essa terra, pisasse nesse chão e só Ele sofresse todas as coisas. Ele sofreu o pior. Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Isaías 53 nós falamos no GR quarta-feira, ali na casa do irmão Eloy. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e as nossas aflições. Ele levou tudo sobre Ele. E nós olhamos para Ele e não vimos nenhuma beleza que nos agradasse. Israel olhou para Jesus e não viu um Redentor e nem um Salvador. Mas Jesus era tudo isso e é até hoje. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você escolheu, quando nós escolhemos caminhar pela fé, nesta viagem faremos algumas paradas. E eu te convido a caminhar comigo por esse caminho, nesta viagem, nessa andança, nessa noite, por essa palavra, para que nós coma junto, para que nos alimentemos juntos do que o Senhor tem para nós essa noite. Embarcou nessa viagem do lugar chamado fé. Vamos parar um pouquinho em um lugar chamado libertação. Quando embarcamos nessa viagem, quando você aceita Jesus, quando você conhece a palavra, quando você aceita Ele, o primeiro lugar, a primeira parada que você precisa estar, e você obrigatoriamente vai conhecer, é uma estação chamada libertação. Uma estação no mundo espiritual. Quando aceitamos Jesus, conhecemos um lugar chamado libertação. Jesus nos liberta dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas tribulações.
Você aceitou Jesus, você creu. Caem as escamas dos seus olhos. Rola a pedra da incredulidade do seu coração, do nosso coração. Nesse lugar, nessa parada chamada libertação, casamentos destruídos são transformados. Nesse ambiente de libertação, filhos drogados são libertos. Pessoas em depressão são libertas, são transformadas. Nesse lugar de libertação, tem vitória de todos os tipos. Nesse lugar de libertação, tem lugar para a libertação de muito crente. Como assim? Nesse ambiente de libertação, lado a lado com Jesus, existem entendimentos que muitas vezes nós não sabemos. Existem entendimentos que nós trazemos de berço errados. Minha mãe ouviu não sei aonde. Alguém pregou, alguém falou e ela entendeu o meio contrário. Na sua simplicidade do Evangelho. E ela dizia para nós desde criança: no ano 2000 o mundo vai terminar, porque um pastor pregou que 1.000 chegará e 2 não alcançará. E eu dizia: meu Deus, se eu chegar no ano 2000, então estou rico. Se eu chegar no ano 2000, Senhor, eu quero chegar ao ano 2000, eu preciso ter um Fusca, meu sonho era ter um Fusca. Se eu casar, Senhor, já estou no lucro. Se eu tiver filho, estou milionário. Vejam como uma palavra mal explicada, mal entendida, ela pode selar o destino de uma pessoa. E eu vim para a igrejinha em 88 e casei em 1990 e comprei meu Fusca em 91 e fiz uma garagem para Fusca. Cabia o Fusca certinho. Só que o segundo carro foi um Opala, sobrava 1 metro para fora da garagem. A sua fé vai dizer até onde você vai. O tamanho da sua fé vai te dizer até onde o teu destino vai te levar. Acrescente a tua fé essa noite. Nós estamos na primeira parada chamada libertação. Jesus sempre cuidou de pessoas. Jesus sempre pagou o preço, a sua vida, investiu o seu tempo. 30 anos se preparando para pregar 3 anos. Antes dele, João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. Eu conheço pregadores que viveram a sua vida para pegar uma mensagem, mas aquela mensagem ganha almas até hoje. Eu conheço conhecidos cantores de uma só música, cantores de um só hino, mas hinos que transformaram o destino da humanidade. Eu não sei para que Deus te chamou, eu não sei qual será o teu destino final, mas eu quero dizer uma coisa para você: te prepara para quando Deus te chamar de verdade, para quando chegar a tua hora, você mude a história de pessoas, você mude a vida de pessoas, você mude o destino de pessoas, porque o importante não é quanto tempo você vai pregar, quanto tempo você vai cantar, mas o importante é que o momento em que Deus te chamar, você faça a diferença na face da terra. Jesus atravessou o mar. Jesus viajou um bom tempo a uma cidade chamada Gadara para salvar, primeiro, já que estamos no lugar da libertação, para libertar um homem chamado Gadareno. Eu disse há poucos dias essa palavra, eu disse que o homem foi liberto, mas continuou Gadareno. Mas Gadareno não eram os demônios, não. A cidade era Gadara. Ele era gadareno por ser de Gadara. Jesus vai te libertar essa noite. E você vai continuar igrejinhense. Você é de Rolante, Jesus vai fazer um milagre na sua vida. E você vai continuar rolantense. O importante é que o milagre aconteça na sua vida. O gadareno, Jesus atravessou um bom tempo de barco e chegou na cidade de Gadara.
E o cartão de visita, acho interessante que o cartão de visita daquela cidade foi o gadareno. Há uma palavra profética nessa noite. O gadareno saiu ao encontro de Jesus. Aquela cidade apresentou aquele homem para Jesus. Igrejinha, vai mudar o cartão de visita para os visitantes que vêm aqui. Nós teremos outro cartão de visita para essa cidade em pouco tempo. Já está vindo gente de longe para cá ouvir a palavra, receber milagre, receber palavra profética, aprender a palavra nesse lugar. Jesus vai mudar o cartão de visita dessa cidade. Ele me mostra agora, não estudei, não me preparei, não li sobre esse assunto que eu estou falando agora. É revelação, é pão quentinho do céu. Jesus vai mudar o cartão de visita dessa região. Esteja preparado para viver esse momento. Jesus atravessa, desce do barco, e ele sai ao encontro um homem gadareno, endemoniado, até o último fio de cabelo. Quando foi ao encontro de Jesus, nem era ele que falava, aquele homem nem tinha mais palavra, não tinha mais autoridade sobre a vida dele, os demônios falavam por ele. E quando eles viram Jesus, disseram: por que viesse nos incomodar? Me deixa quieto aqui, ou pelo menos me permita que eu entre naquela vara de porcos, porque manada é de boi. Deixa eu entrar na vara de porcos. Jesus, vão. E aqueles porcos, aqueles demônios, aquelas legiões, milhares entraram naqueles porcos, que se lançaram no precipício. Ali Jesus arrumou uma briguinha com o pessoal, porque os porcos eram o dinheiro daquela região. Os criadores não gostaram do que Jesus fizera, mas certamente o gadareno foi liberto e gostou muito. Tanto que aquele cartão de visita foi transformado naquele momento. Ficou liberto. Jesus foi até o centro da cidade, daquele lugar. E daqui a pouco chega o gadareno liberto, bem vestido, e se apresenta bonito, e se introduz em meio àquela população, que há poucos minutos, há poucas horas, não podiam vê-lo. A Bíblia diz que aquele homem não tinha corrente que o segurasse, não tinha cadeia que o prendesse, e eu acredito que não tinha família que o quisesse. Há uma palavra profética para alguém aqui essa noite. Talvez ninguém queira você, talvez ninguém esteja te recebendo, talvez ninguém esteja te aceitando, talvez a forma que você vive esteja te afastando das pessoas. O Senhor manda te dizer essa noite: esta família manancial te aceita essa noite. O reino do céu te recebe essa noite. O reino celestial te abraça essa noite e te recebe como filho. Você só precisa crer. O segredo é crer, e o milagre vai acontecer. Está muito forte esse ambiente. Dá vontade de me atirar no chão e pedir misericórdia. Mas o Senhor está trabalhando em vidas essa noite e vai trabalhar muito mais. Estamos só na primeira estação das 4 que eu quero falar. Jesus sempre, eu quero frisar isso para você nunca mais esquecer. Jesus sempre se interessou com as pessoas. O gadareno chegou, a cidade se apavorou. Mas esse não é o gadareno, esse não é o homem, não é o violento, não é aquele que a família não aguenta. Esse não é o valentão, não é o brigão, não é o que quer matar. Não é esse aí que vivia falando em se suicidar, em tirar sua própria vida, queria carne a um, carne a outro, dar tiro. Não é ele. Parece que é, mas está diferente. Parece que é, mas as feições são outras. O olho dele tem um brilho que não tinha. Ele tinha um olho morto, um olhar de morte, mas agora ele tem um olhar de vida. Tem vida no olho do gadareno. Jesus fez o trabalho, anunciou o evangelho e voltou para o barco. Foi uma luta deixar o gadareno em Gadara, porque o gadareno queria andar com Jesus. Quem conhece Jesus não quer mais largar Jesus. Quem conhece as coisas boas do evangelho não quer mais trocar por nada desse mundo. As luzes desse mundo, as propostas desse mundo, as drogas desse mundo já não servem mais para quem conhece Jesus de verdade, para quem conhece e vive a alegria da salvação. Se você conhece, guarde esse tesouro,
Mas não esqueça, o tesouro é de ouro, mas o vaso é de barro. Você é de barro. Não se ache super-homem, não se ache Mulher Maravilha, porque o super-homem e Mulher Maravilha só tem nos filmes. Isso é tudo mentira. O tesouro é de ouro, a salvação é de ouro, o Espírito Santo é ouro puro, mas o vaso que é você, que somos nós, é de barro. Se nós brincar, cai no chão e quebra, e vaza o que é bom, o dom vai embora. O gadareno disse: Senhor, deixa eu ir contigo, permita ir contigo, Senhor. Eu quero fazer o que tu faz, eu quero viver o que tu vive, eu quero comer o que tu come, eu quero cantar o que tu canta, eu quero falar com o Pai que tu me apresentou. Jesus disse: filho, fica aqui, porque se tu ir para onde eu vou, lá ninguém te conhece. Mas se tu ficar aqui, esse povo conhece o teu testemunho, a tua triste história. Escreva a tua história agora. Jesus disse: a partir de agora, tu tem a oportunidade de escrever uma nova história no meio dos teus parentes. O Senhor coloca na nossa mão, nessa cidade, nesse templo, nessa novo tempo de igreja e igrejinha, de Ministério Manancial. O Senhor nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Nesta noite, o Senhor coloca na sua mão. Faça assim com a sua mão direita. Se quiser, pode ser com a esquerda também, não tem problema. Mas eu prefiro com a direita. O pastor nos ensinou que a direita é melhor. E diga: Senhor, coloca na minha mão o que tu queres. Eu creio que tu vai colocar o melhor. Eu vejo anjos colocando na sua mão chaves, vitórias, conquistas, libertação. Porque Ele é real nessa noite, nesse lugar. O Senhor é real essa noite nesse lugar. Que maravilha esse lugar. Um lugar chamado libertação. Eu disse que Jesus sempre cuidou das pessoas. Em 2016, nos foi dada a oportunidade de ganhar uma alminha para Jesus. E um dia, um irmão chamado José Luiz de Nova Hartz ligou e disse: pastor, eu preciso de salvação. Já conhecia ele, estava pregando, falei, tirei algumas dúvidas dele. 50 anos católico, de cruz no peito, mas uma baita cruz. Olha, aquilo pesava, um metal que ele ganhou do bisavô dele. Uma cruz daquela na testa do irmão, tchau pro irmão. E ele me ligou um dia: pastor, eu preciso de salvação, quando é que o senhor pode vir aqui? Eu disse: estou indo agora. Larguei meus pincéis, eu estava aqui no campo de igrejinha fazendo um letreiro. Digo: estou indo agora, estou largando tudo e estou indo agora. Eu disse: eu vou passar em Paraué, vou pegar um sadio, vamos aí agora. Era umas 5 horas, ele tinha saído da prefeitura, que ele trabalhava em Nova Hartz. Pastor, eu já estou indo para casa. Estamos chegando aí daqui a pouco, eu disse para ele. Peguei minhas ferramentas, meus apetrechos, botei tudo numa caixa, cheguei em casa, passei correndo embaixo do chuveiro, tomei um banho rápido, troquei de roupa, porque eu entendi que para ganhar uma alma não dá para perder tempo. Para cuidar de uma pessoa que está pedindo, irmão, não existe isso, alguém ligar para ti e dizer: eu preciso de salvação. Aliás, existe, mas é muito raro. Em outros tempos, talvez eu dissesse: se dessa semana eu vou lá sábado, de tarde, domingo. Digo: não, eu vi urgência naquele pedido, estou indo agora. Passei em Parobé, peguei o irmão e fomos correndo para lá. Oramos por ele. Caiu, levantou, aceitou Jesus. Pegou uma sacola e disse assim: pastor, eu quero viver de verdade essa palavra. Eu sinto algo diferente, eu quero viver esse Jesus de verdade. Estou cansado dessa vida de miséria, de doença, de enfermidade, doença no coração. E passou na sala, tinha uma santaiada, ela juntou uma santa aqui, um quadrinho de santo lá, e foi juntando, e aquele saco foi enchendo. Daqui a pouco ele disse assim: pastor, vamos fazer a obra completa. Entrou lá no quarto e pegou mais um santo no quarto e trouxe e colocou naquela sacola. E disse assim: vamos fazer completo mesmo. E arrancou do peito aquele crucifixo desse tamanho e jogou lá e disse: pastor,
consome isso aí. E eu peguei e vim embora. Parei na ponte da Morada Verde, parei o carro em cima e joguei no rio. Depois me arrependi, eu digo, se alguém pesca vai dizer que é milagre. Se alguém pesca vai dizer que é milagre. Digo, outra vez eu vou chegar em casa, vou pegar um martelo, vou quebrar tudo essas porcarias. A gente respeita todas as igrejas, mas em questão de fé, fé é coisa séria. Não dá para brincar de fé. Resumo da história. Meu amigo durou 1 ano. Um dia, sonhei com ele na madrugada, Deus falou comigo, de meio-dia, parei para descansar antes do serviço, dá 1h, 12h30, só lembrar do irmãozinho, ele me ligava, durante esse ano, me ligava, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, só quero falar em língua. Eu digo, fale meu filho, vai falando, deixa Deus falar contigo. Daqui a pouco ele dizia, pastor, eu estou cantando, eu choro, canto, misturo tudo. Digo, vai, pode misturar, porque essa salada é do Espírito Santo. Um dia, eu liguei para ele meio-dia, falei com ele uns 10 minutos, pastor, vem aqui que eu tenho umas notícias boas para lhe falar, eu tenho umas novidades. Resumo, aquele dia, eu digo, eu vou, essa semana eu dou um jeito. Aquele dia, ele voltou do serviço às 5 horas, pegou o menino na creche, pegou pão na padaria, chegou em casa, teve um AVC fatal, caiu por cima da pia e caiu morto. Mas morreu salvo. O corpo cai, mas a alma vai. O corpo deixa tombar, mas o importante é que antes do corpo tombar, alguma obra você faça, algo você apresente para Deus, para quando bater lá em cima, meu filho, você diga, Senhor, eu não venho com as mãos vazias. E eu dizia para os irmãos, quarta-feira no GR, sobre isso, eu dizia, irmãos, sabe, aquele irmão me ligava, eu sabia que era um amigo do outro lado da linha. Sabe o que você ouvir um amigo? Sabe, você se sentir valorizado por uma pessoa. Ele me ligava, pastor, me tira essa dúvida. Eu digo, no que eu souber eu vou te falar. E falava. Eu sabia que ele parava para me ouvir. Eu sentia uma coisa boa naquela ligação. Eu sentia que havia uma ligação espiritual. Ele havia sido liberto. Ele havia sido curado. Ele havia passado por um milagre, porque a vida dele mudou, transformou, era só alegria. Eu me sentia valorizado e ele se sentia também. E esse sentimento, sabe o que é? É exatamente esse sentimento de que quando você fala com um amigo que gosta de você, esse é o sentimento que Jesus tem em relação à sua vida. Jesus te valoriza tanto que quando você fala com Ele, ora e fala com Ele, abre o teu coração e diz, Senhor, eu preciso de um milagre. O teu amigo que está do outro lado, ou melhor, pode estar dentro de você, mas também está à direita do Pai. Naquele momento, há uma comunhão de espírito. E o Senhor que parou para ouvir enquanto caminhou na terra, parou para ouvir leprosos, todo tipo de gente. Ele para te ouvir essa noite, pedir o que você quiser. Nesse momento eu abro um espaço, abre-se um portal aqui agora, para você pedir para o Senhor aquilo que é mais precioso para você. Peça agora o que você mais precisa, e o Senhor fará por você. Peça a libertação do seu filho, irmão, peça depressa, peça correndo. Peça a libertação, peça a cura, peça o que é mais precioso para você. Existe libertação nas palavras de Jesus. No caminho de fé existe libertação. Não existe coisa mais preciosa do que você sentar com a família, com o filho, com a filha, e você olhar para o filho e ver que a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma moça de Deus, uma criança abençoada. Quando Jesus encontra-se na entrada da cidade de Naim, entrando e saindo uma mulher viúva com o seu único filho, para enterrar o filho, encontra-se a multidão da tristeza saindo e a multidão alegre entrando. Jesus entrava em Naim, e naquele choque houve milagre,
Porque Jesus olhou para aquela mulher e viu a situação e disse: mulher, não chores mais. A mulher deve ter pensado: mas esse homem não me conhece, quem é esse doido? Eu sou viúva, o meu provedor morreu, e as minhas esperanças todas eram no meu filho, eu apostei tudo no meu filho, eu gerei esse filho, carreguei 9 meses, e agora vem a doença, vem a enfermidade, toma o meu filho, eu sou mulher desgraçada, a minha única solução é chorar. Mas Jesus disse: mulher, não chores mais. E tocando no esquife, ou no caixão, ou naquele carrinho que levava aquela... Porque judeu não toca em morto, porque se judeu tocar em morto, ele se torna impuro. Ele toca no caixão, na madeira, e diz: pega o menino pela mão, o menino levanta e ele entrega: a mulher, eis o teu filho. Eu não sei qual é o milagre que o Senhor está dizendo para você no teu coração, e você tem pedido, você tem chorado. O Senhor manda te dizer: não chores mais, o teu milagre bate a tua porta agora. Eu não sabia, mas essa mensagem está sendo uma mensagem revelada, porque está batendo. O Espírito Santo bate aqui e bate aí. Eu sinto milagres acontecendo essa noite. Depois você conta o milagre que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo. Eu sinto, eu conheço o ambiente espiritual. Pastor Jabez, o senhor também com certeza conhece. A gente conhece quando o ambiente é diferente. Esse ambiente tornou-se um ambiente de milagre, e você não sairá daqui essa noite, só se você não quiser, mas eu sei que você quer sair daqui com o milagre que você entrou aqui esperando ele receber. Primeira parada do caminho para quem caminha pela fé é um lugar chamado libertação. Segundo lugar, vamos andar. Eu sei que eu comecei 15 para as 8, já são 8:30. Meu Jesus, vamos apurar. João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segunda parada para quem caminha pela fé. Primeiro, parada, libertação. Segundo, lugar de curas e milagres. Ah, Jesus, lugar de curas e milagres. Todo mundo quer cura e milagre, quem não quer? Ou pelo menos, se está tudo bem com você, você conhece alguém que precisa. Hoje é noite de levar cura para alguém pela sua fé. Eu já cansei de orar em hospital, lugares, casas, em que você vê que a pessoa está ali morrendo. Você vê a ausência de fé. Mas eu te dou um conselho: chegue na pessoa, bote a mão e diga: a minha fé te ajuda essa noite. E ore, ou manhã, ou meio-dia, ou tarde. A sua fé pode fazer a diferença naquele ambiente. Lugar de curas e milagres. Nesse lugar especial, chamado, há uma placa escrita lugar de curas e milagres. E esse lugar pode ser, e é aqui, essa igreja é um dos lugares que tem curas e milagres. Marcos 5,34, a mulher do fluxo de sangue foi curada, e disse Jesus disse a ela: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Ela foi com fé, ela caminhava pela fé, ela creu. Ela disse: eu não posso tocar nele porque ele é judeu, e se eu tocar com a minha enfermidade, com a minha hemorragia, eu tocar no judeu, ele torna-se impuro também. Então nós vimos que Jesus não podia tocar no morto, a mulher não podia tocar em Jesus. Havia muita coisa. Jesus quebrou muito paradigma para fazer milagre. Jesus trabalhou muitas coisas emocionais, religiosas. E é por isso que eu disse que nós precisamos de libertação da religião todo dia. Todo dia vem a religião batendo a nossa porta, dizendo: você não pode, você não pode, você não pode. Mas eu aprendi nessa igreja que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não diga não posso, diga que você pode. A mulher disse: se eu apenas tocar na barra dos vestidos de Jesus, na orla, na barra, eu serei curada. E ela foi pelo meio da multidão e toca no nas vestes de Jesus, e ficou curada na hora. E Jesus sentiu o impacto do milagre e disse: quem me tocou?
Os discípulos se apavoraram, a multidão era muito grande. Mestre, como alguém te toca? Todo mundo te toca. Ele, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. De mim, virtude é poder. Se você quer o teu milagre, quer algo grande na sua vida, você precisa receber o poder de Deus na sua vida. É necessário um toque de poder, porque Ele é o poder, Ele é o dono, dEle é tudo e todas as coisas. Vá até Jesus essa noite e toque. Depois da ressurreição, depois da cruz, depois que Ele ressuscita, o véu do templo se rasga. Agora você tem acesso a Ele direto. Ele está ao seu lado, Ele está em você, Ele está onde você estiver. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, Ele está presente em todos os lugares. Ele tem tudo para você. Apenas diga: Senhor, eu preciso do teu poder, porque eu sou pequeno diante de certas situações, mas Ele tem poder para você. Lugar de curas e milagres. Marcos 5:42. Jesus ressuscita a filha de Jairo. A notícia que veio, quando ele chega no lugar, Jairo vai: Senhor, eu preciso de um milagre, minha filha está doente. Mas na hora que Jairo está ali pedindo um milagre, ele diz: eu vou sim na tua casa. Naquele momento, a mulher do fluxo de sangue toca nele, e ele fica mais um tempo. Acontecem milagres naquele lugar, mas por ele se demorar um pouquinho, vieram os trazedores de más notícias, disseram: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus disse: fica tranquilo, Jairo, se tu creres, verás a glória de Deus. Se você crer essa noite, você vai ver a glória de Deus na sua vida, você vai receber. Jesus fez. Então a segunda parada que existe para quem caminha pela fé é um lugar chamado curas e milagres. Terceiro lugar, a terceira parada nessa caminhada, existe um lugar chamado lugar de salvação. Marcos 16:16, Jesus disse aqui, nós lemos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Tem que crer. Lucas 19:9 diz assim: Zaqueu aceita Jesus, e Jesus, na sua caminhada em direção à casa de Zaqueu, Zaqueu era baixinho, cobrador de imposto, ninguém gostava dele. Ele cobrava para Roma, metade ele dava para Roma, metade ele botava no bolso. A vida dele, por essa maneira de negócio ilícito, roubava dos romanos, guardava para ele, desviava, era rico, e o povo odiava ele, não gostava de Zaqueu. Zaqueu ouviu falar os mistérios, os milagres, a graça, a coisa boa que era a respeito de Jesus, e ele sobe em uma árvore, muitos dizem uma figueira brava, um sicômoro, e ele subiu. Nesse momento o que menos interessa é a árvore, é o milagre que interessa. Ele subiu naquela árvore, Jesus vem com a multidão e ele para. Jesus para na sombra, a temperatura era alta, o sol era escaldante, e Jesus para estrategicamente embaixo daquela árvore. E Zaqueu está lá pendurado, agarrado, e Jesus nem olhou para cima, só disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Zaqueu, mais ligeiro que subiu, desceu e disse, ficou ali. O povo olhou: como Jesus vai posar, vai comer na casa de pecadores? Mas Jesus veio para quebrar os paradigmas, disse: está tudo certo, fique tranquilo. Fez os milagres com a multidão e caminhou em direção com Zaqueu, ao lado de Zaqueu e os apóstolos, em direção à casa de Zaqueu. Naquele trajeto, a vida daquele homem foi mudada. E quando Zaqueu chega em casa para contar notícia para a esposa, para contar notícia para os filhos, quando ele foi botar a mão na porta para abrir, ele para e diz: Jesus, mestre, vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E se faltar desse dinheiro para restituir os que eu logrei, eu vendo a outra metade. Jesus olha para ele e diz: verdadeiramente hoje entrou salvação nessa casa. Na casa que Jesus está, as coisas têm que andar direito. Houve milagre naquela casa. Lugar de salvação. Quem anda com Jesus conhece um lugar chamado salvação. Atos 16:31,
Paulo fala ao carcereiro, Paulo e Silas cantando, preso, as cadeias se quebram, os cadeados se partem, a parede treme, cai tudo. O carcereiro se apresenta com a sua espada, achou que os presos fugiram, e a lei era dura, se o carcereiro deixasse fugir, era morto. Ele diz, antes que me mate, eu me mato, e tentou se matar, pegou a espada para tirar a vida. O Paulo disse, calma aí, não te faças mal algum, nós estamos aqui. Chegou o momento de nós chegarmos nas casas, nos lugares, nas fábricas, em qualquer lugar, de igrejinha e região, e quando as pessoas estiverem prontas para tirar a vida, prontas para fazer bobagem, prontas para fazer coisa ruim para ele mesmo, para a sua família, nós chegaremos e diremos, calma, não faça mal à sua vida e nem à tua família, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Manancial chegou aqui, Manancial está presente, não te faça nenhum mal. E o carcereiro disse, o que eu faço para aceitar esse caminho, esse Jesus, para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O segredo é nós passarmos por um lugar chamado salvação. O ser humano precisa entrar nesse caminho de fé e parar nesse lugar chamado salvação. Último lugar, em muita coisa, mas os que eu reservei para essa noite. Um lugar chamado riquezas infindáveis. Meu Deus, riquezas. Lá veio o pastor falar de dinheiro. Não. Existe muito tipo de riqueza. Riqueza. Nesse lugar chamado riqueza, você está caminhando pela fé, você está viajando com Jesus, você está andando com Ele, caminhando lado a lado. Você é salvo agora. E você para no lugar chamado riquezas infindáveis. Eu li na palavra de oferta domingo passado, que o Senhor abre do seu bom tesouro e derrama sobre a sua vida. É promessa de Deus. Você vai comer o melhor dessa terra. Salmo 37, 25, Davi disse, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você andar com Jesus, você não vai passar necessidade. Se você crê em Jesus, pode vir uma prova para você, mas eu afirmo para ti essa noite, nenhuma prova dura para sempre. Nenhuma provação durará para sempre. O Senhor virá com salvação, o Senhor virá com a riqueza, com a bênção, com a prosperidade, com a fartura sobre a sua vida e a sua família, e você vai comer o melhor dessa terra.